E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Rahen, capítulo 25, que já saiu e por sinal tá bem interessante, porque a gente tá com a promessa de luta chegando aí. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de Baki, Garoden, entre outros. E para que eu continue trazendo mais conteúdos, se lembre de dar aquele like, compartilhar e comentar, porque assim ajuda o YouTube a entender que eu tenho aí relevância para vocês e eu sempre vou estar trazendo vídeo e vocês vão ver eles nas suas timelines, beleza? Combinado? Agora vamos falar desse capítulo. No caso, logo de início, o que a gente tem é a capa do capítulo, que já começa com o Hanayama ali batendo as mãos, né, botando ali os dois, Piccolo e Jack, para longe e dizendo para eles que eles são cavalheiros. E aí começa a falar o seguinte, falar que eles deveriam ali encerrar o dia naquele momento, que eles não deveriam estar lutando. E mais uma vez a gente tem Hanayama ali perto de Piccolo e a gente vê o quão Piccolo tá próximo ali da altura dele. Da mesma forma a gente vê que Jack tá muito maior que Piccolo e isso é bem estranho, tá? Até então parece que realmente Jack deve estar com 2,70 ou por aí. Enfim, o fato é que a gente acaba vendo que ambos ficam ali surpresos e Hanayama continua a falar, dizendo que eles poderiam levar isso para algum lugar muito mais aberto, melhor, dando a entender que estava falando com o Tokugawa. Os demais ficam ali ouvindo e é aí que Tokugawa começa a pensar, né, que o gigante Hanayama Kaoru ali parecia ser apenas um pequeno dentro do grupo. E naquela hora é que Hanayama começa a falar o porquê dele interromper a luta dos dois, dizendo que este lugar era para os cidadãos respeitáveis se preocuparem em apenas se divertir. E ainda mais, ele chega a explicar que aquele lugar era território dele. E é nesse momento que a gente vê que parece que Piccolo não está tão baixo não, parece que está na mesma ou bem semelhante à altura do Jack. Tá bem confuso de entender, eu acho que é só problema de anatomia aí do Itagaki. Enfim, o fato é que ele acaba dizendo o seguinte, que não poderia simplesmente ignorar uma luta acontecendo ali. Até mesmo nessa hora, o Piccolo tem uma reação muito mais enérgica, onde se é narrado que, embora a época fosse distante, ele era do mesmo tipo, um colega homo sapiens, e assim se diz que algumas coisas poderiam ser entendidas sem mesmo usar-se palavras exatas. E é nesse momento que Piccolo começa a se empolgar enquanto se é falado que o conceito de relva estava muito além do homem cretáceo. Ele abre um sorriso e sai correndo em direção ao Hanayama, dando um baita de um empurrão a ele. As pessoas ficam surpresas, o Hanayama o prende novamente, assim como aconteceu lá em Bakihama, só que dessa vez é diferente, porque quando eles estão ali meio que abraçados, a gente vê que o Piccolo começa a sorrir, e assim acontece, Piccolo tá feliz porque viu o Hanayama, e aqui desta forma, mudando o ângulo e mudando as coisas, dá pra entender que Piccolo ainda continua grande, até porque Hanayama tá batendo no peito de Piccolo, inclusive a mão do Piccolo já é maior que a cabeça do Hanayama. E assim, o Hanayama sorri e fala que aquilo estava trazendo lembranças de outra hora, de outro tempo para o Piccolo, onde até mesmo ele lembra da situação, que era o Piccolo realmente indo contra ele em outros momentos, lá em Bakihama, anos atrás. E aí que ele fala o seguinte, que ele era forte e ainda é forte, mas ele também chama ele de amigo, e com isso o Piccolo começa a sorrir de todo aquele reencontro. Muitas pessoas ficam surpresas dele estar sorrindo e até mesmo entendem que eles são amigos, e assim vamos para Hanayama indo falar com o Jack. E nesse momento mais uma vez fica estranho, porque a gente vê que Hanayama está bem próximo a Jack, então faz sentido, o Jack não cresceu tanto assim, parece que está tudo em ordem aqui. Foi muito confuso aquele outro capítulo, deixou a gente muito louco, as anatomias aqui estão bem bizarras. O fato é que a gente vê que o Hanayama chama ele de parça, chama ele de grande parça, e ali começa a dizer o seguinte, você me entende, certo?
Só que a cabeça do Jack estava em outra coisa. Ele estava se perguntando quem era esse cara. Ele era 2 cabeças menor que ele e fisicamente ele estava esmagadoramente mais poderoso que ele. Mas rapidamente o Hanayama toca no seu ombro, dá as costas e vai indo embora. Onde até mesmo o Jack começa a pensar, peraí, ele não tem nem um pouco de medo. E assim começa a pensar no que aquele cara é. Onde até mesmo se pergunta que nunca tinha conhecido alguém como ele antes. E até mesmo fala a si mesmo, que diabos é esse cara? Que merda é esse cara? Algo assim. E isso é interessante porque realmente Hanayama e Jack nunca já tiveram aquele encontro de fato, bateram papo em si. A gente só sabe que ele via ali de canto de olho ou até mesmo se trombaram de alguns momentos de uma arquibancada de um lado e ele do outro, mas nada muito comunicativo. E assim, Hanayama vai falar com o Tokugawa, onde acaba dizendo o seguinte, que o Korakuen era onde eles deveriam fazer isso, na casa do Tokugawa. E assim o Tokugawa aceita, onde até mesmo pergunta se ele queria assistir. E ele diz que parar uma briga no meio do caminho, tinha seu preço. E ele não poderia simplesmente deixar isso sem remuneração. Talvez ele queria dizer que vai dar uma luta também para Tokugawa, ou até mesmo pode estar falando de dinheiro de fato, já que ele é bem rico. E assim temos o Hanayama indo embora, onde a gente vê que o Jack está meio perdido, o Tokugawa fica ali pensando nas ideias e o Pico apenas sorri, bem tranquilo. E é nesse momento que Jack fala o seguinte para Hanayama, que aquele cara ali era alguém diferente e até mesmo ele pergunta quem ele era, diz que ele era um verdadeiro profissional e a especialidade dele era briga de rua. E literalmente briga de rua, porque ele lutava sempre nas ruas, inclusive lutou com Musashi nas ruas. E assim vemos que o Tokugawa começa a dizer que tem um certo sentido e que ele poderia dizer que ele é exatamente o oposto de Jack. E assim o Jack vai pensando por que o oposto. E ele vai explicando que deveria deixar isso de lado, porque os dois ali que estavam ali um do lado do outro, eles estão de cabeças prontas para o combate. E ele até perguntava sobre isso. E aí quando se vê o Pico e o Jack um perto do outro, um olhando do outro, a gente vê que a gente vai indo pro Korakuen aos poucos e o próprio Tokugawa fala que jura que tem certeza que os dois iriam cruzar as presas. Não se sabe se é agora ou em outro momento, em outro capítulo. Mas enfim, chegamos no final desse capítulo, foi muito legal, gostei do que vi aqui. Mais uma vez, Itagaki tá dando aquele ar de empolgação, tentando levantar o hype, mas eu acho que ele já deveria trazer os lutadores mais fraquinhos pra gente ter mais ação. Já que nesse capítulo 25 a gente já tá tendo outra repetição de grandes lutas sendo colocadas na mesa e não acontecendo, como Yujiro vs Jack, como Hanayama vs Jack e como Pico vs Jack. Mas creio que ela nem vai estar acontecendo agora, apenas é um flerte pra gente saber o futuro dessa saga. Enfim, vamos já acabando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!